Oi, tá me vendo? Tá me ouvindo? Não. Oi, tá Melhor, me né? vendo? Me ouvindo? Tá chegando aí minha voz? Deus abençoa, Pai. Boa para Abençoa. agora. Eu acho que agora vai. Vamos tentar. Vamos. Então, como eu estava dizendo, eu sou pastor há mais de 10 anos e lidero uma igreja aqui em Montes Claros. Durante 4 anos nós plantamos uma pequena congregação chamada Igreja Cristã Reformada Suprema Graça. Atualmente eu auxilio também a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual faço parte. E publiquei 2 livros e nós temos pregado o Evangelho no interior do norte de Minas. É um prazer estar aqui com você. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu fico muito feliz e lisonjeada por você ter aceitado o meu convite, né? De trazer essa palavra, porque é um tema bastante relevante nos dias de hoje, pela questão que eu acredito que a família está sofrendo um forte ataque, né? Um forte ataque da sociedade, o mundo todo colocando leis e tudo que vai de encontro ao que é a família de fato, a família instituída por Deus, Parece que está travando novamente. né? Homem, mulher e filhos. E saber os papéis dentro do casamento, eu acredito e de acordo com o meu trabalho, quando não, isso tende a pensar sobre a importância dessa clareza de papéis no casamento. Parece que travou. Tá me ouvindo? Tá. Você pode repetir novamente que deu uma Certo. travada? Eu gostaria que o senhor já trouxesse, na sua concepção, qual a importância da clareza dos papéis dentro do casamento. O homem saber qual o papel dele e a mulher também saber qual o papel dela. Aham. Primeiro nós vamos ao texto bíblico lá em Gênesis capítulo 2 versículo 18, quando a Bíblia ela define muito bem, mais conhecido como o texto da Sim. família, né? Quando a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só e far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. Então, no próprio texto bíblico, nós já temos
a informação de Deus a respeito dos papéis sexuais dentro do casamento, o homem como macho, a mulher como fêmea, e exercendo os seus papéis, né? E ambos complementando um ao outro. No mundo e na sociedade, há o que é chamado de igualitarismo, que o homem é igual à mulher. Só que, biblicamente, o homem ele é igual à mulher no sentido de valor. A mulher se assemelha ao homem no sentido de valor diante de Deus. Mas diante de funções, as funções são diferentes, os papéis são diferentes e um complementa o outro, um completa o outro. De tal maneira que a mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Então, quando os dois exercem os papéis que Deus estabeleceu um para o outro, ao invés de afastar, ajunta mais e complementa mais um ao outro. E tudo isso para a glória de Deus, como você bem ressaltou no início, porque a família ela é um projeto de Deus e tem sido bombardeada e atacada hoje pelo adversário, pelos inimigos, e nós precisamos todos os dias tentar dentro da palavra de Deus quais são os papéis bíblicos do homem e da mulher, para que possamos construir vidas duradouras, casamentos duradouros na presença do Senhor. Sim, com certeza. Então, a saber como com a família, qual o senhor diria, de acordo com o que o senhor conhece da palavra, qual o senhor diria que é o papel da mulher dentro do casamento? Olha, a mulher ela age como coigualdade, ou seja, os dois eles estão um ao lado do outro. Deus não tirou a mulher abaixo dos pés para estar abaixo. Deus tirou a mulher da costela de Adão para estar ao lado. Então, o papel da mulher é ser submissa ao marido piedoso, um marido que provê, que a protege, um marido que a lidera biblicamente, financeiramente, em todos os assuntos. E a mulher, ela é o sustentador, ela traz o sustento emocional, espiritual para dentro de casa através da comunhão, através do bom exemplo, como boa dona de casa diz, obedecendo a palavra de Deus, as mais velhas orientando as mais novas, ficando o marido com o seu bom testemunho e com a sua boa fé, como a própria Bíblia diz. Então, o papel da mulher dentro do matrimônio, basicamente é isso. É auxiliar o marido em tudo através da oração, do bom trato, do bom testemunho para a glória de Deus. Essa questão de submissão, né, pastor, que o senhor trouxe aí, existe mitos, né? Existe uma forma errônea de se interpretar essa submissão. E eu gostaria que o senhor clarificasse, né, para a audiência, aqui para as rainhas que estão aqui conosco, o que vem a ser essa submissão de fato, porque o feminismo, né, a sociedade coloca a submissão como o quê? Como a mulher aceitar tudo do homem, a mulher estar realmente sujeita a tudo que o homem fizer com ela, se trair, se maltratar e tudo. Inclusive no meio cristão, eu acredito que existe uma forma errônea de se interpretar também essa submissão. Então, eu gostaria que o senhor clarificasse qual o seu conceito, de acordo com a Bíblia, o que vem a ser essa submissão, de acordo com a vontade de Deus mesmo, né? O que ele quer para nós, como mulheres. Sim. A começar pelo termo, a palavra submissão, diferente do que muitas pessoas pensam, submissão não é um acima do outro. Submissão é os dois numa mesma missão. Então, quando Deus ele dá ao homem o papel de liderança, em nenhum momento o homem ele pode agir com autoritarismo sobre a mulher. O que grande parte do movimento feminista hoje critica os princípios bíblicos de feminilidade e de masculinidade bíblica é justamente esse.
devido ao mau conceito, ao conceito errôneo do que significa submissão. A mulher, ela não vai ser uma escrava do homem, muito pelo contrário, ela vai auxiliá-lo na missão de cuidar da casa, de cuidar da família, de ser uma boa mulher, uma boa esposa. Então, a mulher submissa é alguém, em primeiro lugar, que obedece à palavra de Deus, que cumpre os requisitos da palavra do Senhor e que está sobre a liderança de um homem fiel, bíblico, temente a Deus, assim como Cristo. Deus fez primeiro Adão e depois Eva. E a mulher representa a igreja e o homem representa. Invertermos esses valores, nós vamos dizer que a igreja está acima de Cristo. E é muito pelo contrário. Cristo que está acima da igreja, liderando a igreja como cabeça e líder da igreja. Assim também o marido, ele está acima não para mandar, mas para proteger, sustentar e prover a sua mulher, a sua esposa. Então, submissão é os dois trabalhando em um só propósito, que é o reino de Deus, que é o propósito do evangelho. Esse é o grande propósito do casamento. Não é satisfazer nossos desejos, mas sim glorificar a Deus. É o fim principal de todo homem, é glorificar a Deus para sempre. Então, o fim principal do casamento também é glorificar a Deus os dois juntos. Então, submissão basicamente é isso, é os dois trabalhando em uma mesma missão. Longe é ter que ser escrava ou obedecer a um marido mandão, a um marido autoritário, a um marido que a impõe coisas que a Bíblia não menciona para ele e nem menciona para ela, ao impor coisas que a Bíblia desaprova, longe disso. Muito pelo contrário. É um prazer para a mulher ser submissa a um homem que é como Cristo, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Verdade, bem verdade. Então, pastor, em meu trabalho, né, com mulheres no dia a dia, com minhas rainhas, que eu chamo as mulheres que eu trabalho de rainhas, porque eu parto do conceito de que nós somos filhos do rei, né? E quando Jesus vier nas nuvens do céu, na coxa dele vai ter Rei dos Reis. Então, quem são os reis, né? Somos nós, reis e rainhas. E no dia a dia, no trato com elas, eu vejo muito essa questão de um homem que muitas vezes é rude, autoritário, tem maus comportamentos, fala com ignorância, né, com essa mulher. E aí, algumas mulheres, elas se calam, né, diante disso, são passivas. E ainda no meio cristão, inclusive uma seguidora chegou um dia desse e falou que a mulher devia se calar diante dos maus tratos do marido, né? Que ela devia agir no silêncio. Mas o que eu ensino às minhas rainhas é um posicionamento onde ela não desrespeita, onde ela não agride, ela não fere esse marido, mas ela se posiciona com firmeza, mostrando o valor dela. O que é que o senhor acha sobre isso? É o posicionamento, é o se calar? O que é que o senhor acha, de acordo com o que conhece da Bíblia? O que é melhor para atuar, né, no casamento? Olha, não é algo genérico, a gente precisa analisar, porque cada Sim, caso é um caso. Tem a questão da Bíblia, da palavra de Deus. A mulher, ela não pode se submeter a algo que vai contra aos princípios da palavra de Deus. Então, se o marido é rude, se o marido ele é autoritário, ou se ele a obriga a fazer coisas que a Bíblia ela desaprova, que vai contra aos seus princípios morais, éticos e religiosos, ela não tem por obrigação ser submissa a um marido assim. Biblicamente, ela está livre de obedecer a um marido assim. Porque, como a Bíblia diz, importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora, na questão entra a questão da sabedoria da mulher. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, ela destrói com suas próprias mãos. Então, diante de uma situação dessa, o que eu diria para uma mulher assim
é que ela tente suportar até o momento em que ela vê que consiga. Como eu disse, cada caso é um caso, não é algo genérico. E confronte-o com a palavra de Deus. Ela não pode se calar diante de situações assim. Ao meu ver, não. Ela precisa confrontá-lo dentro da com a palavra de Deus, porque senão ela vai ser uma mulher omissa. Então ela precisa muita sabedoria, com muita oração e saber o momento certo de palavra de Deus dentro das escrituras. E não se calar diante de situações onde a sua fé vai estar colocada em risco, aonde a sua crença, a sua fé, aquilo que acredita, principalmente a palavra de Deus, vai estar sendo colocada em jogo. Então é necessário um posicionamento, sim, diante de uma situação como essa. Sim. O pastor, mas e quando, né, que a gente vê bastante casos assim? E quando o homem não é temente a Deus? Como é que essa mulher, ela sendo temente a Deus, ela pode, né, estar glorificando o nome de Deus, pode estar edificando a casa dela de uma forma que seja contundente, né, efetiva, de fato. Como é que ela pode estar fazendo isso? A Bíblia diz que a mulher santa, ela santifica o marido ímpio. Como que ela faz isso? Através do seu bom testemunho. Talvez nem vai precisar ela falar nada, nenhuma palavra. Talvez nem vai precisar ela pregar com palavras, mas com suas atitudes, sendo uma boa mulher, sendo uma boa mãe, sendo uma boa dona de casa, cuidando do marido, dos filhos, do esposo e servindo a Deus com integridade, esse homem que é descrente, que não serve a Deus, vai dizer: poxa, essa mulher é uma mulher santa, é uma mulher de Deus. Então, através do seu testemunho dentro de casa, através da sua conduta, através da sua vida, ela vai ganhá-lo sem palavras. Claro que, falando assim, talvez é muito fácil. Talvez tem muitas mulheres aqui nos assistindo e falando assim: falar é muito fácil, difícil é vivenciar isso, lógico. Mas Deus é que nos dá sabedoria, o Espírito Santo é que nos ajuda nesses momentos difíceis. Então, o que eu diria para uma esposa, para uma mulher nessa situação, é que ore, peça a Deus sabedoria, entendimento e cumpra seu papel. Até porque eu não gosto muito dessa frase, mas tem uma certa verdade nela. A salvação ela é individual. Então, cumpra seu papel como cristã, como mulher de Deus, como serva de Deus, e ore a Deus, e através do seu testemunho você ganhará o homem ímpio que não serve a Sim. Deus. Pastor, colocaram uma dúvida aqui. A Bíblia menciona o divórcio só por dois motivos: adultério e morte. Diante de uma situação de abuso emocional e física, é lícito pedir divórcio? O que é que o senhor acha sobre isso? Não apenas, não apenas em adultério e morte. Paulo diz lá em 1 Coríntios que Deus não nos chamou para a servidão. Então, a confissão de fé da nossa igreja, ela estabeleceu muito bem isso, através de basicamente três motivos, que é adultério, a morte e o abandono irremediável. O que é o abandono irremediável? É quando a pessoa, do nada, ela quer separar, ela vai embora, você não vai poder amarrar a pessoa no pé da cama e dizer: fica aqui, você é obrigado a ficar comigo. Então, a pessoa, quando vai embora, querendo ou não, o divórcio ele acontece. Então, e esse abandono entra abuso emocional, entra também a violência física, a pessoa que violenta fisicamente, por exemplo, uma mulher, que agride uma mulher, mais do que a abandonou, mais do que a deixou. Então, cabe sim o divórcio e o novo casamento dentro desses Sim. parâmetros, que é o adultério, o abandono irremediável ou através da morte, até que a morte os separe. Então, nós precisamos tomar cuidado com relação a isso, porque hoje as pessoas estão divorciando por qualquer motivo. Então, somente esses critérios aí que a Bíblia ela menciona. Futuramente, talvez a gente possa fazer uma live só falando sobre isso, vendo os textos bíblicos e analisando isso. Mas Sim. muito bom.
Pastor, nos tempos de hoje, né, na modernidade de hoje, se vê muitas mulheres, muitas vezes indo trabalhar fora, e nisso entra um conflito dentro do lar, né? Muitas vezes essas mulheres, elas ficam se achando mais independentes, né? E quer cobrar do marido que ajude nas atividades de casa. E assim, para mim, né, tudo bem o marido ajudar, mesmo que a mulher não trabalhe fora, né? O senhor, não sei se tem esposa, mas o senhor deve saber que a mulher, o trabalho da mulher é 24 horas no dia, né? Ela nunca para. É os filhos de madrugada, é uma coisa é outra, ela está sempre em movimento fazendo alguma coisa. Então, ocorrem muitos conflitos por conta disso, que as mulheres muitas vezes elas ficam sobrecarregadas e elas não sabem se é de direito solicitar a ajuda do marido nessas tarefas domésticas. O que é que o senhor pensa sobre o assunto? Olha, o homem ele deve sim auxiliar a sua esposa no momento em que for propício. Claro que existem, como nós falamos a princípio, papéis diferentes. O papel da mulher é um, o papel do homem é outro. Só que isso não em nenhum momento impede de um ajudar e auxiliar o outro nesse papel. A mulher ela pode sim trabalhar fora para ajudar o sustento da sua casa, mas o sustento principal deve ser o do seu esposo. Ela vai trabalhar para auxiliar o marido nas contas, no sustento financeiro da casa. Desde que ela não negligencie, né, lógico que ela não pode negligenciar o seu papel, que é de esposa, mãe e dona de casa. Então, chegou do trabalho, ela precisa cumprir o seu papel também como mulher, ou antes ou depois do trabalho cumprir o seu papel. O problema é que muitas mulheres estão invertendo isso aí. Né? Cada vez mais as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, isso é uma maravilha, isso é muito bom, mas elas estão deixando de lado o papel que é ser mãe, dona de casa, negligenciando e terceirizando o cuidado dos filhos para uma creche, para uma babá, que não é a mesma coisa. Tem problemas futuros com relação a isso. Agora, a questão do homem, em nenhum momento vai desqualificar a masculinidade, um homem auxiliar a mulher no lavar louças, auxiliar a mulher em lavar as roupas e cuidar da casa também. O homem precisa sim ajudar. E o que eu vejo, pastor, é uma inversão muito grande. Muitas vezes a mulher trabalhando e o homem ficando em casa. Muitas vezes a mulher ganha mais que o homem e se achando mais que ele, né? Mais superior ao homem. E isso eu vejo que cada vez mais tem aumentado essa busca da mulher, né, pela independência, pela carreira e abandonando lá, abandonando os filhos. E eu vejo que é uma empreitada do feminismo nessa questão. Inclusive, o feminismo ela desvaloriza a mulher que é dona de casa, que se sujeita a ser dona de casa, né? Eu vejo muitas falas delas, inclusive, dizendo que o papel da dona de casa é sem serventia nenhuma, né? Que não serve para nada, é inútil. O que é que o senhor pensa sobre essas falas e qual o alerta que o senhor traz aí para nós mulheres mesmo, né, que eu me incluo, que por um tempo eu fui refém dessas falas e por isso que hoje eu trago muito essas questões, porque eu fui refém. O que é que o senhor traz de alerta para nós mulheres para não cair nessas garras que são tão afiadas e que de fato estão destruindo famílias? Interessante você falar isso, Darla, porque eu pretendo escrever um pouquinho mais sobre isso em relação a isso, porque está sendo um mal Sim. do nosso século, né? A inversão de valores. Então, nunca se precisou que homens sejam homens e que mulheres sejam mulheres. Está tendo uma inversão de valores nesse sentido.
sobre a questão do movimento feminista. Isso é um absurdo, né? Cada dia que passa, as mulheres estão afastando mais dos seus papéis para assumir outros papéis que não são delas. E os homens também negligenciando os seus papéis masculinos e assumindo posições femininas, posições que não era para o homem estar. E o resultado disso é casamentos destruídos, vidas infelizes. O resultado disso é o que nós vemos nos dias atuais. Pessoas adotando um pet, um cachorro, ao invés de ter e gerar uma criança. Mulheres com medo de serem mães, né, se acovardando e com medo de serem mães. Homens também com medo de serem pais, se acovardando. Então, o que nós temos visto é uma completa descaracterização da família e daquilo que Deus estabeleceu o papel do homem e que é o papel da mulher. E as mulheres cristãs precisam tomar muito cuidado com isso, porque cada passo isso tem crescido. Acho que é um movimento que principalmente quer lacração, um movimento que quer calar a nossa voz, um movimento que quer a todo momento relativizar o que Deus estabeleceu na palavra de Deus, que é os papéis dentro do casamento, que é os papéis dentro da família. Então, a mulher ela precisa resgatar novamente a sua feminilidade. Ela pode sim, como eu falei a início, ela pode sim se desenvolver como uma boa profissional no mercado de trabalho, mas sem negligenciar o seu papel principal, que é ser mãe e ser dona de casa, e ser esposa, e ser aquilo que Deus estabeleceu para que ela seja. Amém, é verdade. Inclusive, essa questão dos papéis no relacionamento é um pilar que eu trabalho, né? Porque eu tenho uma mentoria, a Casa em Ordem, onde eu trabalho com as mulheres os 5 pilares para ter um lar estruturado, né? Ter um relacionamento saudável e um lar estruturado. E um dos pilares é esse, os papéis, né, dentro do casamento. Essa questão do feminismo eu abordo lá dentro. A questão da energia feminina e masculina, que é um estudo que vem muito de acordo com a Bíblia, né? Tudo que tem nesse estudo, a energia feminina e a energia masculina. Não sei se o senhor tem conhecimento sobre a teoria, mas é bem isso, né? A questão da energia feminina, o acolhimento, o gerar vida, né? A questão do nutrir, tudo que realmente uma mulher precisa ter em seu papel. E o do homem é o quê? É o prover, é o proteger, né? A energia masculina é o executar, é a praticidade. Então, eu acredito que tendo esses pilares bem amarrados dentro do lar, de fato a gente consegue, né, ter um casamento bem estruturado, de fato. Porque o que acontece, né, pastor? Não sei se o senhor tem conhecimento, acredito que sim. Muitas famílias sofrem conflitos, né? E muitas vezes chegam à ruína porque elas repetem erros que aprenderam com os pais, né? Os pais tinham conflitos, era uma relação onde havia traição, onde haviam brigas na frente deles, discussões e tudo mais, e eles cresceram, né? Todos nós, na verdade, crescemos nesse lar. A, a grande minoria teve acesso a um lar estruturado, a maioria era um lar desestruturado de fato, e para o nosso acaba misturando as coisas, não sabemos como nos relacionar e vamos repetindo os erros dos nossos pais, né? O que é que o senhor traz sobre essa questão aí de repetir erros? Como é que pode ser melhor? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que de fato a Bíblia ensina sobre os papéis que Deus estabeleceu, tanto para o homem como para a mulher. E, infelizmente, muitas pessoas crescem em lares onde não tiveram uma educação cristã
conservadora, talvez, para instruí-los biblicamente, e isso passa de pai para filho, infelizmente. Só que, como cristãos, uma vez compreendendo o Evangelho, uma vez compreendendo a palavra de Deus, esta barreira emocional e familiar, ela é rompida. Então, o que você sofreu em casa, o que você passou com sua família, falando de pai, mãe, filho, você não passa isso para frente, você orienta seus filhos dentro da palavra de Deus, você procura ser um bom marido, procura ser uma boa esposa de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Então, para vencer isso aí é analisando a palavra de Deus e buscando cada dia mais uma mudança interior, exterior também, em todos os aspectos da vida. Verdade. E eu vejo que é uma dificuldade muito grande, sabe, pastor? Porque eu, depois de convertida, mesmo assim, eu conhecendo a Bíblia, eu lendo tudo, mas eu tinha uma grande dificuldade em aplicar. Eu tinha uma grande dificuldade em ser a mulher que fala na Bíblia, a mulher sabe edificar a sua casa. Mas como que eu edifico, meu Deus? Eu ficava, né? E minha história foi bastante assim conturbada na questão de casamento mesmo, né? De relacionamento amoroso. Eu vim com uma bagagem, né, de meus pais. Eles se separaram, né? Houve traição, tudo. Então, eu me via repetindo os erros. Eu me via repetindo os erros e eu não sabia fazer diferente. Eu li a Bíblia, eu era convertida, mas a carne estava sério contra o Espírito, sabe? Então, eu vi nisso uma grande dificuldade em vencer. E foi aí que eu comecei a buscar conhecimento, né? Estudos, realmente, sim, baseado em estudos. E foi aí que eu fui montando um método alinhado com a Bíblia, sabe? E foi aí que eu comecei a, de fato, trazer as mudanças para a minha vida e conseguir tirar o meu casamento da crise. O que é que o senhor pensa sobre usar ferramentas, né, científicas que não vão contra a Bíblia, mas que vai a favor, como essa questão da energia feminina e masculina, a questão de se posicionar sem ferir, sem atacar, mas com firmeza e ao mesmo tempo com doçura. O que é que o senhor pensa sobre isso? É muito necessário, né? É muito meios e ajudas nesse sentido, dessa questão também, profissionais na área psicológica, por exemplo, terapeutas familiares, que podem nos auxiliar, né? Pessoas que estudaram, desenvolveram métodos científicos de estudo nesse sentido e vai nos auxiliar. Isso também é o que nós chamamos em teologia de graça comum, né? O que Deus estabeleceu, a própria ciência, ela é um dom de Deus. Ela é uma graça comum também de Deus dada ao ser humano. Então Deus deixou isso para nós. E quanto mais você puder buscar conselhos, ajuda em todos os sentidos, é necessário e é bom para salvar seu casamento, para ajudar você a criar uma relação mais solidificada, uma relação mais sólida, ajudar você a desenvolver, né, resiliência, a desenvolver postura diante de situações que talvez será corriqueira e vai exigir de você uma postura mais firme. Então é necessário sim buscar ajuda com profissionais, não somente ajuda espiritual, mas também ajuda emocional. Isso é muito importante também. Até uma live como essa aqui, como nós estamos fazendo, por exemplo, ajuda bastante e cada conselho, cada palavra, ela faz toda a diferença. É verdade, é verdade. E hoje, né, pastor, eu vejo que o conhecimento está assim, escancarado, né? Digamos, escancarado para quem quiser buscar. Mas eu vejo uma forte resistência das pessoas em buscar. Eu vejo isso muito forte,
né? As pessoas vêm, mas ficam meio que querendo querer. A desvalorização da família está cada vez maior. Muitas vezes, às vezes, as mulheres preferindo, mulher e homem, né? Preferindo, muitas vezes, perder o casamento a outro do que buscar o conhecimento de fato e aplicar para que aquele dê certo, né, pastor? O senhor vê muito isso no seu dia a dia? Acontece muito. As pessoas elas estão com a paciência muito curta, né? Elas não estão suportando mais uns aos outros. Eu vi uma frase esses dias de que o casamento é uma amostra de Deus de como nós somos egoístas, né? A gente não suporta o outro com a gente no mesmo teto. E como a gente vai suportar a própria vida se a gente não suporta um ao outro? Então, o ser humano, infelizmente, tem muito ego competindo, lealdades dentro de si competindo, e é somente a cruz, é somente o evangelho. Então, se a pessoa ela não entender o evangelho, se ela não compreender a graça, vai ser muito mais difícil. Então, um casal cristão que entendeu o reino de Deus, ele vai entender que é necessário tolerar muitas coisas, suportar uns aos outros, como a própria Bíblia ela diz. Então, é muito interessante nós entendermos isso, que é necessário suportar uns aos Verdade. outros. E eu costumo dizer, pastor, que o casamento, a maternidade, é a melhor escola que existe para a gente crescer como pessoa, né? Porque se a gente vive sozinho, vai criar um bicho para não se relacionar, né? Quantas pessoas não vão ter filhos, não casam, e criam um bicho para dizer que se relaciona e criou o bicho como se fosse filho, né? Mas essa questão do casamento e a maternidade, quando a gente olha a forma que a gente cresce, que a gente evolui, quando a gente vai tolerando, quando a gente vai buscando vencer as dificuldades juntos, né? Porque a gente vem de famílias diferentes, culturas diferentes, muitas vezes, criações diferentes, homem e mulher em si já somos diferentes. Então, são muitas coisas ali a serem vencidas. E quando a gente vai trabalhando, vencendo juntos, um com o outro, realmente querendo fazer dar certo, eu vejo que é uma evolução que nenhuma outra escola no mundo é capaz de trazer para nós seres humanos, né? Sim, eu costumo dizer que, infelizmente, pessoas que falam que ter filhos é muito caro, que não tenho condições ainda de ter filhos, geralmente vai para a praia todo final de ano e tem iPhone. Então, é uma desculpa esfarrapada essa questão. Você não precisa ser rico para ter filhos. Você precisa só organizar suas prioridades. Então, o que nós temos visto hoje é uma descaracterização total da família. Então, como você disse, muda completamente a sua vida, né? O filho, a criança, a família, ela traz um contentamento extraordinário. Então, é maravilhoso isso. Então, essa sociedade, ela está tão corrompida que ela perdeu esse contentamento em pessoas e colocou em coisas, coisas que satisfazem seu ego e que não trazem verdadeira felicidade. Aí o final sempre é desastroso, sempre é depressão, angústia, tristeza, porque negligenciaram o que Deus estabeleceu, que é a verdadeira felicidade humana, que é Cristo Jesus em primeiro lugar e depois a família, para depositar em outras coisas, que é dinheiro, prosperidade, riqueza, trabalhos e coisas assim, prazeres, né, o hedonismo da sociedade. Então, isso tem causado um mal terrível nos nossos É dias. verdade. Sendo que a prosperidade real é, é a família de fato, né? A gente só pode prosperar de fato quando tem uma família.
A gente, né, gerou frutos, que são os filhos, e a prosperidade independente disso. Tudo, todo o restante é vaidade, eu vejo assim, né? É vaidade, não é prosperidade de fato, né? Exatamente. A verdadeira prosperidade está em você desenvolver relacionamentos para a glória de Deus, desenvolver uma família para a glória de Deus, e ensinar seus filhos a verdade do Evangelho, criá-los dentro da palavra do Senhor, ensiná-los a verdadeira doutrina e admoestação, como a própria palavra de Deus diz. Essa é a verdadeira alegria e prosperidade do ser humano. Isso não se isso não se vende, isso não tem, nem se compara com os prazeres desse mundo, com as coisas desse mundo. A família é primeiro Deus, depois família. É tudo que a gente É pode ter. verdade. Então, pastor, a questão do. Vamos ao papel do homem agora, né? Já falamos sobre o papel da mulher, os desdobramentos, e agora vamos ao papel do homem. O que é que se espera, de fato, do homem dentro do lar? O que é que agrada a Deus que seja feito pelo homem dentro do lar, o trato? Como é? Em primeiro lugar, o homem ele é o líder. E, infelizmente, nós, homens, estamos perdendo a liderança. Então, Deus criou Adão e Deus deu para Adão responsabilidades. E a responsabilidade que Deus deu para Adão é dominar a terra e sujeitá-la. Então, o homem ele é o líder. Eu acho interessante que quando o homem caiu, a primeira a pecar foi Eva. E quando Eva pecou, Deus não foi tratar com Eva, Deus foi tratar com Adão. Então, quando Eva pecou, Deus chamou Adão e disse: Adão, onde estás? Por quê? Porque ele é o responsável por ela. Ele é o líder dela. Ele é aquele que está sobre a liderança emocional e espiritual. Então, o homem, ele é o líder da mulher. E quando eu falo líder emocional, espiritual e financeiro. Então, ele que lidera a sua esposa. E, infelizmente, os homens estão perdendo isso. Eles estão acovardando. Voltando a falar sobre o movimento feminista é uma resposta à covardia dos homens. Infelizmente, por causa da covardia masculina, as mulheres estão assumindo as posições. Elas estão fazendo e acontecendo, porque os homens se submeteram a isso, porque os homens não estão tendo voz ativa, porque os homens estão deixando de lado a liderança, a robustez. Então, o homem ele é líder, ele é protetor, ou seja, ele foi feito por Deus, diferente da mulher, até na compostura física. O homem ele é mais forte fisicamente do que a mulher. Para quê? Para proteger a sua mulher e seus filhos. O homem também ele é provedor. Deus fez o homem para trazer o sustento da casa. Então, líder, protetor e provedor. Jesus foi essas três coisas. Jesus ele é líder, ele proveu para a igreja o sustento e ele a protege. Então, assim como Cristo, assim somos nós. Nós devemos nos assemelhar a Cristo para o sustento, para a proteção e para a liderança da esposa. Infelizmente, os homens estão negligenciando seus papéis, estão se comportando como mulheres, estão se tornando como mulheres, se vestindo como mulheres. Hoje, os homens vão vestir uma calça, por exemplo, vai comprar uma calça masculina hoje, você não acha mais uma calça masculina. Você acha uma calça apertada, você acha uma calça apertadinha lá na canela. Então, eu, por exemplo, não gosto desse tipo de roupa. Então, os homens estão perdendo a sua masculinidade, estão se tornando como mulheres. Assim como as mulheres, o movimento feminista, estão se tornando como os homens estão se tornando como as mulheres, negligenciando os seus papéis que Deus estabeleceu. Isso Uma é muito sério. seguidora colocou aqui: tem homens que não querem saber de nada.
infelizmente, é verdade. Cada vez mais nós vemos homens frouxos, né? Que não querem ter responsabilidade, abandonam a família. Realmente não foi construído. Eu acredito que a criação tem uma grande responsabilidade, sabe, pastor? Porque, de fato, não estão sendo criados homens, de fato. Eu acredito que as pessoas estão falhando desde a criação, né? Estão faltando princípios, está faltando ensinar a palavra, o que é que se espera de um homem. Eu acredito que nós hoje temos uma grande responsabilidade com os nossos filhos, que é começar a ensinar de fato para que cada pessoa fazendo a sua parte vá construindo a nova sociedade. Porque o que eu vejo hoje são homens que não foram criados com homens, a maioria das vezes, e aí, como ele não teve referência de um homem, como é que ele vai ser um? E aí eles não querem responsabilidade. Eles vão para a bandidagem muitas vezes, porque a maioria das pessoas, dos homens que estão lá presos, homens que vão para o lado errado da vida realmente, eles não tiveram paz. Ou se tiveram, não eram pais emocionalmente presentes. Não eram pais exemplos para eles. E aí, quando eles se veem naquela estrutura, se formando uma família, é como que eles olham e vê assim, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta disso, né? E aí eles fogem. Eu até me arrepio falando isso, porque é como que é algo gigante demais para eles. E aí eles fogem. E muitas vezes a mulher diz, porque eu fui abandonada. E aí eu costumo dizer para elas que elas não... É com ele, é demais para ele. Ele não consegue, ele não dá conta. É ele que se acha pequeno demais para aquilo. Então, eu costumo falar, né, para essas mulheres que não tem nada a ver com elas. Eu fui abandonada. Não é pessoal. É com eles. O problema é com eles. É esses homens que estão frouxos, né? Não estão capacitados para ter uma família de fato, né, pastor? O que exige de um homem hoje é que ele seja maduro, emocionalmente falando, principalmente espiritualmente e depois emocionalmente. Os homens eles estão mais fracos emocionalmente falando do que as mulheres hoje em dia. Então hoje você vê homem, não que homem não deva chorar. Eu acho isso muito machista dizer que o homem não possa chorar. Claro que pode chorar, mas entre chorar, o leite derramado e levantar-se, sacudir a poeira e buscar de volta aquilo que foi perdido, o homem precisa se posicionar. Então, se nós temos a mulher que já é emocional pela sua natureza, como a própria Bíblia diz que a mulher ela é um vaso mais frágil, e nós temos homens frouxos que estão se acovardando, homens que, ao invés de cuidar da esposa, de prover para a esposa, estão sendo cuidados por elas, estão sendo tratados como bebês, né? Hoje tem mulheres que trocam a lâmpada, porque o camarada não tem coragem de trocar uma lâmpada em casa, né? Então é difícil. A mulher hoje ela trabalha, ela vai para a igreja, ela ora, cuida dos filhos, põe para dormir, lava a casa, faz a comida, e o homem fica deitado, assistindo, jogando videogame, assistindo televisão, não se posiciona, não tem uma postura firme como homem de Deus e como marido, e o que tem acontecido é a destruição do lar, porque aí o diabo acha brecha, aí entra dificuldades, aí entra desentendimentos, tudo isso por causa da falta de,
da negligência, da falta de observância dos princípios que Deus estabeleceu para o homem, para a mulher. Sim. Né? E o que eu gosto de também falar, sabe, pastor, para minhas rainhas lá, é que a mulher, quando ela quer, ela pode mudar a postura no homem através da mudança de postura dela. Quando uma mulher ela faz o que o homem não faz, ela está castrando ele. Se ela pede uma vez que o homem vá, por exemplo, e troca a lâmpada, aí ele não vai uma vez, ela, então eu vou. Aí vai e faz por ele. Coloca o armário. Aí demora, aí ela vai, paga alguém para colocar no lugar. Ela está condicionando ele a não fazer as coisas realmente que tem que fazer, o dever dele dentro de casa, né? Então, eu sempre estou ensinando elas a mudar essa postura. Vá, peça uma vez, não fez? Peça de novo, peça de novo, peça de novo, até que ele se canse. Até que ele se canse de tanto ouvir buzinando no ouvido. Vou colocar, né? Tem até uma palavra na Bíblia que fala sobre isso, né? A insistência, mas não aquela insistência em toda de cobrança. Porque você não coloca? Quantas vezes eu já pedi para você colocar e você não coloca? Não, assim não. Mas tipo, amor, vamos colocar hoje? Amor, vamos colocar hoje. E de tanto ele ouvir aquilo, ele vai e coloca. Mas se a mulher, ela toma o lugar e ela vai e faz, qual é a mudança que ela vai gerar nesse homem, né? Nenhuma. Então, até nisso. Ela somente, ela somente vai fazer como se faz um bebê, né? Vai criar um bebê. Não vai exigir que ele Sim, seja homem. Então, a mulher precisa também se posicionar nesse sentido. Isso é muito interessante que você falou, com jeitinho, né? Com o jeitinho que a mulher sabe. Ela vai chegar ao seu marido e ele vai entender a sua posição. É muito difícil ele não conseguir compreender que é necessário ele se posicionar também diante de uma situação. Então, é necessário isso. O que tem faltado hoje em muitos relacionamentos é justamente o diálogo, né? O diálogo, as pessoas parecem que têm medo de se aproximar e dizer, olha, isso está errado. Você precisa se posicionar nessa questão. Então, usando com sabedoria, consegue sim, sim, né? com certeza. A sabedoria é tudo, né? Quando a gente muda a nossa postura, a consequência é que o outro também mude. Mas muitas vezes a gente fica ali Exato. numa postura, e mesmo sabendo que não está dando certo, não está indo para onde a gente quer, quando a gente insiste no erro, mas não para olhar. Poxa, estou fazendo isso, mas será que está certo? Vou tentar outro jeito? Não. Continua fazendo a mesma coisa, mesmo dando errado, continua, até que, né, chega o ápice e ali já muitas vezes não tem mais conserto, né? Já gerou conflito mais. E é só uma questão mesmo de parar para pensar, né? Estrategicamente, poxa, se assim não deu certo, vou tentar de outra forma, né? Ah, não deu certo? Vou buscar uma estratégia ali, vou buscar uma ajuda profissional, vou fazer tal coisa diferente, né? Eu acredito que se a gente tivesse essa mentalidade, por mim mesma, porque quanto tempo eu não quebrei a cara também, né? Sem buscar, mas Deus ajudou que me colocou o olhar no lugar certo, me deu força para lutar, né? Pela minha família. Então hoje eu acredito que eu não estaria como eu estou hoje, como eu vivo hoje, e ajudando outras mulheres, né, a vencerem os mesmos problemas que eu venci. Então, isso é muito gratificante, né? Eu costumo dizer. Quando a gente vence as dificuldades e poder ajudar outras pessoas a vencerem as mesmas dificuldades que a gente venceu. E eu acredito que Deus faz isso na vida da gente, né? Que Ele permite que a gente passe dificuldades para ficar cada vez mais forte. E quão gratificante é quando a gente não usa a nossa cura para servir de testemunho, para trazer esperança para a vida de outras pessoas, né, pastor?
É verdade. Você se torna um canal, né? Um espelho, para que outras pessoas possam ver Sim. Cristo em nós. Isso é muito bom. Principalmente na questão do casamento, porque envolve família. Então, os seus filhos, primeiro, eles vão olhar para você como referência. Então, para o relacionamento deles futuramente. Então, primeiro você reflete isso na vida dos filhos, depois dos vizinhos, das pessoas que estão ao redor, da parentela e de toda a família. Então, isso é muito importante. Você se torna um referencial para a sua casa e para a casa de outros. Isso é muito bonito e é muito bom. Então, como eu falei, sim, uma seguidora, ela deixou, eu coloquei uma caixinha de perguntas lá nos meus stories hoje, e uma seguidora colocou uma dificuldade, né, que ela está tendo, e eu gostaria que o senhor trouxesse, né, o que o senhor pensa sobre o assunto, eu também vou dar meu parecer, para que a gente possa ajudar ela a ter mais clareza nessa situação da vida dela. Ela mora com um homem e ela tem uma filha, e ela disse que foi abandonada pelo pai dessa filha. Só que esse homem que ela mora hoje, ela disse que parece não gostar da filha dela, né? E tudo, ela não trabalha e tudo que ela precisa, que pede a ele diz que ela que vai comprar, que ela que se vire. E aí a dúvida dela é se ela casa com essa pessoa ou não. O que é que o senhor acha sobre isso? No caso, ela mora com ele, Isso. é isso? Então, é uma situação complicada. O que eu aconselharia é ela não casar, porque uma vez casando é para a vida inteira. Então, se ela ainda mora com ele, está no caso amasiada, ela pode sim romper com esse relacionamento, né, e procurar outros meios. Mas o que eu aconselharia é não casar. Quando você vê que algo não está certo, tudo que começa errado no final é trágico. Então, se algo não está certo, já é uma resposta de Deus dizendo sai fora. Então, o que eu aconselharia ela é não casar e procurar um homem bíblico, um homem que possa cuidar dela, possa auxiliá-la, possa ser homem de verdade, como líder, protetor e provedor da casa e da família. Sim. Eu diria assim, que se talvez seja uma postura errada dela, talvez ela esteja sendo submissa pela forma errada, né? Errônea que dizem aí, passiva demais, permitindo demais os maus tratos, sabe? Com uma postura errada no casamento, eu Sim, digo. Que ela tentasse mudar a postura dela. Se ela não visse mudança, aí ela realmente saísse, que ela não casasse, sabe? Mas eu acredito assim, pastor, que primeiro ela tem que saber se posicionar já nesse. Porque se ela se separar desse, ela vai para outro ainda mais machucada e vai agir da forma, sabe? É o que eu tenho visto recorrentemente. Está agindo num casamento errado. Ah, é meu marido que é errado. Vai para outro agir da mesma forma. E aí não dá certo de novo, sabe? Então, pelo que eu tenho visto de casos e mais casos, que ela tentasse, não sei se ela está ouvindo, que ela tentasse já